E aí? Olá, tudo bem? Tô bem, e você? Como que tá? Tô bem também. Estou em tempo, né? 8 horas aí, ó, no horário, velho. Ó. Sim, somos pontuais aqui e aproveitamos cada minuto. Eu sempre, Ah, eu sempre falo o mesmo texto. Ah, ele já está online, eu vou chamá-lo para a gente aproveitar bem o tempo. bom, vamos E lá, tora o aí, pau, tora o pau. você está de plantão hoje? Tava trabalhando até agora há pouco e vamos trabalhar mais, vamos conversar. Muito bom falar com você, prazer sempre. Te admiro bastante e admiro algumas das pessoas que disseram que vão fazer parte. Eu vi há pouco, entrou aqui o Moaz. O Moaz ele é da Arábia Saudita, a gente se conheceu na África. Hey Moaz, can you hear me? O Moaz, ele fala em árabe ou inglês, né? Just send me a message. E aí, é uma live internacional. It's International Live. Hey, bro! Aí, ó. A dois coelhos alcançando outro mundo, outro planeta, outro país, né? Ainda bem que ele não entendeu essa parte, que senão ia pegar mal. Ia pegar mal. Ai, que maravilha! Obrigada, Vitor, por ter aceitado o meu convite para esse papo. Para uma pessoa que não tinha Instagram até esses dias, até que você já está bem descolado nas lives, né? Pois é, eu normalmente não aceito participar de entrevistas ou de vídeos ou qualquer coisa do tipo, mas eu topei uma vez com o Miguel Fernando para falar sobre o nosso trabalho, literatura e afins. E aí eu deixei nesse período de pandemia, e aí quando é para falar sobre literatura, jornalismo e afins, eu tenho topado, então é um prazer falar com você aqui. Legal, mas você sabe que a Dois Coelhos Conversa é uma iniciativa que já completou um mês, esse é o 13º. Olha, não por acaso, né? Entrevista número 13. Não que eu queira dizer alguma coisa, mas a ideia é um pouco registrar a história das pessoas que estão fazendo parte, né, da arte, da cultura maringaense nessa região. E você é uma dessas pessoas de destaque no segmento de literatura. Ah, muito Então, por obrigado. isso, eu queria muito que você me contasse, apesar do pessoal estar querendo ouvir o Proibidão aí, isso a gente vai deixar para o final, para eles acompanharem a live toda. Mas eu queria que você me contasse um pouquinho dessa sua história, desde o começo, tendo como foco essa atuação aí que a gente pode dizer como produtor cultural no segmento da literatura. Então, me conta um pouquinho de como isso surgiu na sua vida. Tá, eu só vou fazer uma outra pergunta em inglês, porque eu ver se o Moaz tá aqui ainda, e qualquer coisa eu deixo uma mensagem para ele. Hey Moaz, are you there? E I'm gonna just talk in Portuguese, but after we can talk each other in Instagram, ok? Para quem tá chegando agora, o inglês aqui é só para fingir que a gente é internacional e tá tudo bem. Bom, é, como que eu comecei em relação à literatura, em relação a tudo? Eu vou tentar editar as histórias, né? A minha analista sempre fala que eu falo demais. E aí, como aqui a gente tem um limite, eu vou tentar mentir, quer dizer, contar as histórias o mais breve possível. Bom, Sim. eu comecei. Ok, Moacir. Oh, não, não, hold on here. Eu comecei de uma forma muito inusitada, na verdade. Eu sou de Umuarama, né? Minha família é de Umuarama e eu tenho uma formação cristã de igreja adventista e dentro da igreja eu fazia parte de grupo, tipo de grupo de jovem, assim. E a gente lia bastante ficção, a gente lia muito a Bíblia. E aí, por conta disso, ó, eu tô no meu trabalho aqui e aí a gente vê os nossos colegas, ó. E aí, ele é o fiscal aqui. E aí, por conta disso, a gente começou a ter algum tipo de contato em relação à leitura. Eu venho da escola pública, eu não tinha muita leitura, digamos assim, de livros. Só que aconteceu um evento em específico na minha vida que foi marcante. Eu estava na sexta série, mentira, eu estava na segunda série, isso foi em 2002, que tinha uma professora que era amiga do meu irmão. E aí, essa professora amiga do meu irmão, ela falou que estava lendo um livro do Ben Carson, a biografia do Ben Carson. E aí eu tinha 6 anos. Ela falou. Eu falei, por que você está lendo essa biografia? Como é que você consegue ler? Ela é muito grande. Aí mostrou assim, um livro de 200 páginas. Aí a professora falou algo como assim: eu leio porque eu gosto. Eu falei, duvido que você lê um livro de 200 páginas. É um livro pocket, assim.
Aí, por algum motivo, eu cheguei até minha mãe e falei assim, se ela consegue, eu também consigo. Assim, uma coisa absurda, eu tinha 6 anos, né? E eu lembro que foi o primeiro livro que de fato eu li, a biografia do Ben Carson, contextualizando. O Ben Carson é um neurocirurgião negro norte-americano que em 1988 fez a primeira cirurgia de separação de gêmeos siameses. Depois, dentro da escola, eu tive pouco contato com a literatura ou leitura. Eu me lembro que eu quebrei a perna uma vez, e essa é uma história inédita, nunca tinha contado, também com 6, 7 anos. E aí eu fiquei um tempo em casa de molho. E, estando de molho, algumas pessoas levaram gibis, livrinhos assim, eu sei que eu li também. E dentro da escola eu não gostava muito de ler, não. Achava que a forma como a literatura era imposta não me tocava. E eu venho de uma família de trabalhadores, então a leitura nunca foi algo que a gente via dentro de casa, com exceção do meu pai que lia jornal. Mas chegou um determinado momento da minha vida, aos 12, 13 anos, que o corpo das pessoas fica estranho, a voz muda, sei lá, você começa a sentir coisas diferentes. Eu sou da época que tinha a banheira do Gugu aos domingos, que era aquele negócio estranho que você estava vendo uns corpos ali, sua avó e seu pai sentado do lado, você não sabia muito bem o que acontecia. Você ficava meio sorridente, aí você olhava pro seu pai para pedir uma ajuda e seu pai também estava sorridente. Então, assim, era uma coisa muito bizarra. E nesse momento de transformação do mundo, do meu próprio mundo, eu descobri que eu era feio. Assim, e tem coisas que a gente precisa aceitar desde muito cedo. Porque meus amigos de escola estavam todos começando a beijar menininhas com 10, 11, 12 anos, e eu não. E aí eu tomei uma decisão que foi fundamental na minha vida, que eu falei assim, pô, se eu percebo que eu sou feio, então eu preciso fazer alguma coisa pra mim. Ou por mim. E aí eu descobri que eu falei, pô, vou ser inteligente, minimamente inteligente, porque daí pelo menos eu não consigo beijar as menininhas da 6ª, 7ª série, eu vou beijar as do 3º ano. Funcionou. Talvez por um pouco de dó por parte delas, assim, mas funcionou. Depois a gente se mudou aqui para Maringá, e aí eu fiquei uma época muito solitária, assim, eu comecei a comprar livro em sebo. Eu tenho um momento também muito importante da minha vida, eu fui um aluno muito problemático, e é por isso que às vezes me chamam para dar palestra em escolas e tal, e eu falo sempre para os alunos mais bagunceiros, eu falo assim, cara, há esperança, fica calmo. E eu me lembro que eu tive muito castigo quando eu era criança, assim, na escola, muito problema, meus pais eram chamados e tal. E aí os castigos que davam para as crianças na escola, pelo menos em Umuarama, era ir para a biblioteca, porque, enfim, o que criança odeia? Ler, de alguma forma. Ou pelo menos era a ideia da escola pública, o que mostra um pouco como é que estamos passando algumas ideias dentro da nossa educação. E lá eu conheci uma bibliotecária, cujo nome não me lembro, mas eu me lembro até hoje a forma como ela falava comigo. Ela falou, meu nome é João Vitor, né? Meu nome é João Vitor. E ela falou assim, João, você é que tem vindo sempre aqui à biblioteca? Porque todo dia, cada 2, 3 dias eu era expulso da aula. Tem um livro aqui de um menino bruxo que as pessoas pegam bastante. Talvez você goste. E aí era o Harry Potter. Ali eu fui ler toda a obra do Harry Potter e me formei como leitor. Depois aqui em Maringá, isso foi 2005, 2006. Depois aqui em Maringá algumas coisas foram acontecendo. Eu tinha uma época que eu gostava muito de piada, né? Então eu contei isso em alguma live, eu nunca tinha contado também antes publicamente. Mas eu fiz alguns shows aqui de comédia com o pessoal que faz show até hoje e tal. E eu já fui embora. E era um grupo muito bom. A gente fez show num bar chamado Brahma alguma coisa, o bar fechou. A gente fez show no Aquáticos e o bar fechou. Então, assim, isso diz muito qual era a qualidade das piadas. Mas, de qualquer forma, foi uma época que eu tava lendo bastante. Foi ali que eu descobri que dava pra, sei lá, ser minimamente inteligente ou ser engraçado ao mesmo tempo. Não que eu seja isso, mas de alguma forma a comédia sempre me pareceu muito mais interessante do que a alta cultura, digamos assim, sabe? E essas pessoas que às vezes ficam dentro da academia se masturbando intelectualmente nunca me encantaram, não. E aí eu tava com 16, 17 anos, descobri gente como o Woody Allen por causa dos livros, não por causa dos filmes. E aí eu tô nessa desde então. Sim, e como que foi essa coisa de criar o Clube de Leitura Bons Casmurros? O que passou pela tua cabeça para fazer isso? Que risada maléfica foi essa? Agora você faz parte da gente, não venha nos debochar, não. Jamais, adoro. Bom, o clube é uma iniciativa que surgiu lá em 2013, mas a ideia foi não, o Marcos Pérez perguntando se eu fiz show na Livraria Cultura. Não, aquela do Maringá Park, né? Era Aspen ainda, não fiz. E ainda bem, né? Senão a gente tinha fechado antes do tempo essa livraria. Mas eu estava no primeiro ano de faculdade de jornalismo, e aí eu imaginava que as pessoas tivessem um volume de leitura, que eu gostasse assim, de ler o tanto quanto eu gostava.
E naquela época eu descobri que não, isso me revoltou muito. Hoje eu acho que eu entendo um pouco mais as pessoas, assim. Eu era um adolescente de 17 anos e a gente tem um rei na barriga com 17 anos, mesmo quando a gente acha que não tem, né? Ainda mais eu que sou um cara maiorzinho, eu devia ter uns 3, 4 reis. Eu tava, as pessoas não leem, eram da faculdade e tal, não sei o quê. Porque era uma vida muito difícil. Eu acho que eu tenho um motivo também para ter me apegado tanto à leitura, à literatura. Eu descobri isso como uma ferramenta de trabalho. E eu venho de uma família que não tem como. Nunca teve muito como sustentar de fato. Então eu precisava trabalhar, conseguir dinheiro, etc e tal. E aí eu tive um professor, o professor Antônio Gabriel, esse eu lembro até do jeitinho que ele falava. Teve uma vez que ele foi dar uma aula pra gente, era uma sexta-feira à noite, de comunicação e expressão. E ele foi falar sobre o Machado de Assis, e ele falou assim, ele tinha um jeito muito típico de falar. Ele tinha um olhão grande assim, e a gente descobriu que era falta de nicotina durante o dia. Aí ele falou assim, o Machado de Assis, juro por Deus, ele assim, o Machado de Assis, ele escreve 20 palavras por frase. Isso é uma boa sentença jornalística. E aí, por sorte, assim, eu tinha o livro do Machado de Assis, e ele falou, alguém tem algum livro do Machado aí? Eu tinha, ele pegou e leu, e falou, comprovou a sentença ali de 20 páginas, de 20 palavras. E aí a gente meio que começou a conversar. Nessa época eu conheci uma outra pessoa, eu sou uma pessoa muito abençoada por ter grandes amigos, pessoas muito importantes na minha vida, que eu preciso reconhecê-las. Tinha uma menina chamada Mônica, a gente era calouro de jornalismo juntos. E ela me via lendo no ônibus também. E ela me chamou uma vez para começar a escrever para um blog, chamava Caçadora de Livros. Eu até hoje não sei se ela me chamou para escrever para esse blog chamado Caçadora de Livros, ou porque eu li, ou porque eu tinha alguma cara de caçadora de livro. E dentro disso dentro desse blog eu conheci a Fernanda, lá do Maranhão, que coordenava esse blog, e acho que eu vi que ela tinha um clube de, acho não, eu vi que ela tinha um clube de leitura. Eu e ela nunca conversamos sobre isso, mas eu fiquei com isso, clube de leitura. Isso foi lá junho, agosto de 2012. No fim do ano, eu tentei mobilizar alguns amigos para fazer esse grupo, não tive muita sorte. Daí eu optei por procurar professores. Eu procurei o professor Antônio Gabriel e ele topou. A gente meio que se organizou pelas redes sociais, chamou uma galera. Em março de 2013, fizemos a primeira reunião, digamos assim, do Bons Casmurros, e salvo engano, você estava lá. E salvo engano, você depois nunca mais foi. A não ser ano passado, quando voltou. É verdade, a gente leu Memórias de Minhas Putas Tristes, né, do Gabriel Garcia Marques. Eu me lembro disso. Éramos Não, poucos, né? Eu acho que foi um pouco difícil engajar o clube, não foi? Você não desanimou nesse processo? foi. Eu não desanimei, não, porque assim, eu vim de Moarama, né? E, porra, quem nasce em Moarama, com todo respeito ao Moarama, tem uma vida já muito limitada. Assim como quem tá em Maringá e não mora em Curitiba tem uma vida mais limitada, São Paulo e tal. A ideia do clube de leitura não era se tornar o que ele se tornou hoje, digamos assim. Hoje ele virou quase uma entidade. É meio difícil falar sobre alguma coisa que a gente toma parte. Mas o clube hoje organiza eventos, o clube hoje traz autores, o clube hoje mobiliza diversas pessoas, não só pessoalmente, mas pelas redes sociais. Naquela época eu só queria encontrar um pessoal para discutir literatura. O nosso primeiro encontro teve 7 pessoas, o segundo encontro teve 4, o terceiro teve 3. E aí eu até pensei em fazer um show de comédia no quarto encontro, mas eu me lembrei que das outras vezes já tinha fechado alguns estabelecimentos, eu achei melhor não. A gente ficou com 4, 5 pessoas durante muito tempo, aí o ponto de virada foi em 2014, assim, aí o clube começou a expandir cada vez mais. A sorte que a gente tem no clube, Rachel, talvez você tenha percebido isso, é que existem pessoas que são passageiras dentro do clube de leitura, elas vão uma vez ou outra, discutem os livros que elas querem discutir, tchau. Mas normalmente quem participa de 2, 3 encontros na sequência fica. E isso se renova a cada um ano. Assim. Você tem um grupo fixo de 20 pessoas por ano. Aí saem 4, entram 4 pessoas, aí saem mais 4, entram 4 pessoas. Isso mobiliza bem, assim. Eu costumo dizer que o clube de leitura não faz mais parte de mim, assim. O clube é uma coisa que está posta ali e por enquanto eu estou à frente. Não sabemos até quando, mas por enquanto eu estou à frente ali. Fala um pouquinho do funcionamento do clube de leitura e chega até a parte em que vocês começaram a realizar eventos aqui na cidade, porque, salvo engano, posso estar errada, mas esses eventos que você promoveu aí, como produtor cultural, estavam todos ligados aos Bons Casmurros, né?
Os eventos Estavam, que eu estavam. era Bons Casmurros convida e tal, e vocês já trouxeram alguns atores importantes aqui para a cidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Certa vez eu fui até uma mãe de santo, pedi pra ela jogar búzios e ela falou assim: olha, seu nome atrai muita gente. Eu falei: maravilha. Ela, mas muita gente que te odeia. Aí eu falei: não fico tão feliz. Aí a gente usa o nome do Bons Casmurros para realizar os eventos que pelo menos atrai, digamos assim, algumas pessoas que não nos conhecem. A ideia dos eventos foi o seguinte: o clube começou a tomar umas proporções maiores, assim. A gente começou a fazer evento com 30, 40 pessoas, 30 pessoas mais ou menos. E aí, uma vez, em 2015, a Companhia das Letras. Em 2014, a gente fez uma parceria com a Companhia das Letras, que é uma grande editora no Brasil. Aliás, para quem está passando aqui, eu sei que muita gente. Só um parênteses, tá, Rachel? Eu sei que muita gente passa aqui ou entra sem querer, porque clica sem querer, e acontece. Eu sei que você está com vergonha de sair, tudo bem. Mas vai lá, siga o Bons Casmurros. É Clube de Leitura Bons Casmurros no Instagram. Fica tranquilo, pode sair da live numa boa, mas não siga lá. E aí o clube cresceu a um ponto que, sei lá, começou a chamar a atenção de imprensa, etc e tal. Eu também fazia muito corre para divulgar o clube. E aí, uma vez, a Companhia das Letras, que já era uma editora parceira nossa desde 2014, a Companhia das Letras também foi fundamental na nossa divulgação. Uma vez ela divulgou no Facebook dela. Tinha 500 mil curtidas na época o Facebook dela em 2014. Tipo assim, 2, 3 pessoas, aliás, várias pessoas interagiram no post, várias pessoas pediram para entrar no grupo do Facebook. E algumas delas ficaram até hoje. Uma delas é a Jaque conheceu a gente por causa da Companhia das Letras. Aí a Companhia das Letras, em 2015, ela fez um evento, ela fez um desafio para os clubes de leitura. Quem aqui tem vontade de ler um livro chamado Graça Infinita, que pesa 1,5 kg, tem 1.376 páginas, com a presença do autor? A Jaque me marcou nesse post, eu falei assim, a gente. E aí só depois eu me toquei que era um livro que tinha 1.388 páginas, pesava 1,5 kg e a gente ia ter que trazer o tradutor, não o autor estava morto. E a companhia bancou esse evento, a gente trouxe o autor, nós conseguimos também patrocínio para janta. Foi maravilhoso o evento. E a partir dali a gente percebeu e falou, pô, a gente tem perna para conseguir fazer evento. Desde então, o que a gente tenta fazer é negociar com a editora para ajudar em um ou outro gasto, conseguir apoio, pelo menos de hotel. Tô vendo aqui o João no rádio, sigam esse cara, produtor nosso aqui da Maringá FM, era locutor da Mix, é ainda, né? A gente tá numa pausa. Aliás, a Mix foi uma das nossas apoiadoras num dos eventos que fizemos quando trouxemos o Luiz Rufato. E a gente percebeu que era possível fazer. Existe todo um engajamento, eu ia falar engajamento por causa do Daniel Ganjamento, um rapper que também vale a pena ouvir. E assim, meu cérebro funciona assim, ele começa a fazer 300 mil conexões. Não tomo Ritalina, é por isso. Aí nós fizemos, a Lília participou também dos eventos, a Lília tá comentando aí do evento com o Galindo, e aí a gente percebeu que tinha perna. E é muito interessante porque conforme o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho. Eu era muito novo quando tudo começou, né? Eu tinha 16, 17, 18 anos. E você começa a aprender alguns meandros dos eventos. Eu sou muito grato a você também. A Rachel não costuma falar isso, ela é uma pessoa muito tímida, digamos assim. Ela não se vende tanto. Mas quantas dúvidas eu já tive em relação a editais ou a fazer eventos, eu mandava um WhatsApp para a Rachel. E, porque, enfim, ela tinha uma dívida comigo. A Rachel teve uma época que ela só mandava coisas para mim e nunca falava assim, oi, tudo bem. Ela só pedia favores. Eu ficava muito chateado com isso. E aí era a minha forma de me vingar. Então você não vai perguntar como é que eu tô, então você vai me fazer um favor aqui. E aí calhou que a gente tem vivido um momento muito interessante em relação à produção cultural dentro de Maringá, que são os eventos organizados pelo poder público e não só. A gente tem vivido também um momento de fomento. Nos últimos 2 anos tem ficado difíceis, mas um momento de fomento à cultura a partir de editais. E sorte de principiantes, nós ganhamos 2 editais, fizemos 2 grandes eventos. As pessoas não costumam falar isso e eu não tenho problema nenhum eu acho que modéstia tem que ficar um pouco à parte, mas várias pessoas que fizeram parte do clube de leitura em algum momento, ouviam eventos do clube de leitura, fizeram ações muito semelhantes. Ajudei algumas dessas pessoas também, embora não peça o crédito público, mas acho que vale registrar para marcar a importância desses editais públicos. E aí a gente tem vivido um momento em Maringá que é muito interessante por causa disso. E o clube, a gente não pode dizer que ele iniciou isso daí, mas ele faz parte dessa história de alguma forma. Ele foi um dos primeiros a tocar nessa bola e começar essa peleja de futebol, sim. Mas você tem conhecimento de clubes de leitura que tenham existido antes dos Bons Casmurros? Porque eu acho que foi o primeiro mesmo.
Teve não, tem ainda o Clube de Leitura da Biblioteca Pública, a querida Rome, uma amiga que coordena agora lá, um clube que existe desde 2006. Esse clube, durante muito tempo ele ficou muito fechado na biblioteca pública. Hoje a comunicação da própria prefeitura tem melhorado mais. A gente aqui na CBN tenta dar visibilidade para as iniciativas literárias, culturais da cidade, então já fizemos várias matérias com esse clube de leitura. As pessoas mais novas começaram a entrar nesse clube, então assim, agora a pessoa tem Instagram, tem clube de Facebook, compartilha, etc e tal. A Sara comentando que as melhores pessoas que ela conheceu foi no clube. Sara, um beijo, saudade de você, volte a Maringá, por favor. E aí, antes disso, a gente fez um levantamento uma vez de iniciativas que já tinham acontecido na cidade. Nos anos 90, tinha alguma espécie de clube de leitura entre os estudantes de letras, assim, mas era algo meio incipiente. Não dá para dizer muita coisa. Havia também os saraus nos anos 90, que o pessoal se reunia para ler alguma coisa, beber, e, enfim, conversar. Mas oficialmente clube de leitura não. Eu acho que o Bons Casmurros tem ele trouxe uma cara aos clubes de leitura na cidade, também talvez uma ideia de profissionalização. E quando eu falo clube de leitura Bons Casmurros, eu não falo em relação a mim apenas. Você participa lá agora do nosso grupo, você vê como é que tudo é muito democrático. Assim, gente, vocês topam, não topam? Alguém tem uma ideia assim? Alguém tem uma outra ideia? E isso tem funcionado muito bem. Então, eu sei que antes dos Casmurros, funcionando mesmo, tinha um clube. Depois dos Bons Casmurros, ou com os Bons Casmurros, a gente chegou a ter 7 clubes em atividade ao mesmo tempo aqui na cidade. No momento a gente está com vários clubes, né, rolando assim. Talvez não tão com tantos participantes e com encontros tão ativos como os Bons Casmurros, mas estão em funcionamento bem legal, né? Então, a gente tem vivido um momento muito interessante em Maringá, em várias áreas, assim. Dos clubes de leitura, posso citar vários. Tem o Veredas, que é um clube de leitura do pessoal da Academia de Letras de Maringá, tocado pelo Luiz e pelo Marco Ruschka. Tem também o Leia Mulheres Maringá, tocado pela Estela e pela Maria. Tem o Bons Casmurros, que é o nosso clube. Tem o clube da Biblioteca Municipal. Tem o clube da Dani Fran e da Kelly Shimohiro, 2 irmãs. O clube se chama Amigos de Palavra, das Irmãs de Palavra. Elas têm uma iniciativa também em Londrina. E aí tem uns clubes que às vezes acontecem, às vezes não acontecem, que são os clubes da PUC, né? O clube de leitura da PUC. A Mariana Lousano tocava o clube, mas ela está num mestrado lá em Coimbra, agora Portugal, voltou para Maringá, né, em tempo. Mas está fazendo mestrado lá, terminou a graduação aqui. Tinha o pessoal também da Câmara de Maringá, mas teve uma mudança, né? O vereador que coordenava isso daí, ele foi eleito deputado estadual, aí o pessoal acabou não tocando o projeto aqui. Umas meninas estavam fazendo quilombos de leitura negras, mas parece que também não foi para frente, assim. E são iniciativas que têm funcionado em Maringá. Eu acho que a gente é muito sortudo por viver esse tempo nos últimos 10 anos, né? Eu não digo em relação à quarentena que tá terrível, né? As pessoas estão engordando. Eu estou engordando. E é isso. Sim, mas eu queria que você falasse um pouco dos autores que vocês trouxeram aqui para Maringá e aproveitando esse gancho, emendando um pouco os autores com quem você acabou se relacionando, não Epa! ativamente, tipo sexualmente, digo, que você teve contato, melhor ficando mais claro para as pessoas, por conta da sua participação na FLIM, né, na Festa Literária Internacional, como mediador de várias mesas e acompanhando como plateia também e tal. Conta Bebendo. bafos, queremos bafos. Bebendo. Não, tem várias boas histórias. Olha, graças ao Clube de Leitura a gente fez vários eventos. Então, um dos autores que eu me lembro de cabeça aqui facilmente, Aline Bey, foi uma maravilha de evento. Miguel Sanches Neto, José Almeida Júnior, Luiz Rufato, o próprio Caetano Galindo veio 2 vezes, Henrique Rodrigues, pessoas que participaram do Bons Casmurros. Aí nós fizemos também discussões com autores locais, nós discutimos com já o Marcos Pérez, com o Oscar Nakassato, com a Thaís Prete. Já discutimos com o Luigi uma vez, agora o Luigi lançou um livro que se passa em Maringá, a gente vai organizar uma próxima discussão com ele. A gente vai discutir também com o Gilmar, que é um poeta aqui na cidade, e o Gilmar tem boas histórias também com ele, mas o Gilmar é uma figura meio vampiresca, assim, ele não é uma figura tão pública, então eu não me sinto muito confortável em contar as histórias dele. Vou contar uma com o Luiz Rufato, então. Deixa eu ver se eu posso contar.
Depois eu conto a história com o Luiz Rufato. Deixa eu falar sobre a Flynn aqui, porque daí eu vou filtrando as partes que não podem ser contadas. Bom, graças a Flynn e graças aos eventos também, eu consegui ter muito contato com alguns autores e a mim, pelo menos, me parece algo muito saudável ter esse intercâmbio, porque durante muito tempo Maringá ficou isolado do mapa cultural do Brasil. Né? Londrina teve um boom nos anos 80, Curitiba é Curitiba desde os anos 50 com o Dalton Trevisan já estava publicando há muito tempo autores de fora lá em Curitiba. Aliás, aniversário do Dalton, domingo, dia 14, 95 anos. E Maringá estava meio que fora do cenário. A Flynn tinha a Semana Literária do Sesc, mas a Semana Literária do Sesc cumpria uma função, mas não cumpria da forma como talvez a gente ache que deva cumprir hoje. E a Flynn, ela trouxe esses eventos, assim, uma semana quase de ações, as pessoas viam, os autores viam a população comprando livro, andando, assistindo mesa. E isso trouxe um intercâmbio muito saudável, porque a gente também tem autores premiados aqui na cidade. Graças à Flynn, mediei na Flynn gente de peso, assim, que até hoje eu não acredito que eu mediei, por exemplo. O Gonçalo Tavares, que é um português que eu gosto muito, assim. Foi uma mesa incrível, que, enfim, ele odiou a mesa, mas eu adorei, porque ele tinha voado durante 17 horas, ele não viu os barulhos, etc e tal. E depois eu tive, sei lá, experiências ótimas com o Zeca Camargo, Tony Bellotto, porque assim, como os eventos não são meus, e aí talvez eu me arrependa um dia de contar isso em público, eu tento não constranger a pessoa, mas eu faço perguntas que tendem a tirar a pessoa da zona de conforto. Então eu me lembro muito bem com o Zeca Camargo, assim, ele escreveu a biografia da Elza Soares. E aí eu perguntei na mesa pra ele, eu falei, mas você como homem branco e rico tal, tipo, pá, porque, porra, o cara tá ganhando uma grana pra participar de uma mesa, ele não espera uma pergunta dessa. O Tony Bellotto também, o Tony Bellotto falou, e aí eu falei, pô, mas você só fala do seu próprio mundo, homem branco, rico, bababá. E vários questionamentos assim, então foi muito divertido. E foi muito engraçado essa mesa, porque eu imaginei que ia ser demitido do projeto, sei lá, alguma coisa. Não fui, o Tony Bellotto terminou a mesa falando assim, pô, preciso contratar esse cara pra algum lugar. Aí a gente combinou de encher a cara, mas acabou que não deu certo, não, porque, enfim, não parece, mas o Tony Bellotto tem quase 60 anos. Eu tive a oportunidade também de conversar com o Caco Barcelos, assim, por causa da Flynn. Aí enchi a cara com uma galera, assim, sei lá, Rafael Montes, própria Aline Bey, Thalita Rebouças, meu. E uma das noites mais incríveis, sem dúvida alguma, foi com a Conceição Evaristo, que é uma mulher porque eu tenho uma admiração muito grande, um respeito muito grande, achei a história muito bonita dela. E o Brasil tem descoberto agora, ou vem descobrindo agora, a história da Conceição. E ela também saiu da zona de conforto. Eu me lembro que eu fiz umas perguntas para ela e eu tenho esse áudio gravado até hoje. Ela responde assim, mas esse menino, Beto. Porque ela é uma senhorinha de 70 e tantos anos, assim, e tal. E depois eu acabei trocando e-mail com a produtora dela. O próprio Rufato hoje é um colega, assim. A gente troca, isso também nunca tinha falado antes. Eu troco muito e-mail com o Rufato até hoje, a gente conversa muito, etc e tal. Alguns outros autores que também... Já aconteceu também um fenômeno muito legal, e acho que se eu morresse hoje, a minha missão estaria completa, que assim... Não foi uma, não foram duas, não foram 10 vezes, assim. Eu recebi já vários pedidos de autores que querem vir para Maringá. Querem conhecer Maringá, querem conhecer o Bons Casmurros, querem saber o que acontece aqui, que as pessoas estão querendo participar. E ainda é algo muito incipiente, sabe? O que a gente faz hoje é muito pouco ainda. O nosso azar, se a gente pode dizer azar, é que a gente não é um grande centro. Hoje, por exemplo, se em São Paulo qualquer Zé Ruela fizer um evento literário e mandar um e-mail de release para a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo faz uma matéria, aí o Brasil todo vê aquele evento que vai dar 3 pessoas, e nada contra ter evento com pouca gente, a gente faz evento com pouca gente, mas pelo fato de passar no Brasil inteiro, de ter divulgação no país todo, dá a ideia de que é um grande evento literário. Coisa que em Maringá faz evento muito grande e acaba não rodando assim de forma como deveria. Embora no ano passado a gente conseguiu fazer uma matéria muito legal sobre a Flynn e, enfim, destaque na CBN, etc. e tal. Sim, mas eu imagino que deve coçar demais quando você recebe esses e-mails, né? Você tem algum tipo de planejamento, assim, de realizar mais eventos com esses autores que procuram querendo vir para Maringá? Porque não aproveitar isso é uma tristeza, né? Tenho.
Eu sempre tô mandando e-mail para as pessoas pedindo auxílio, patrocínio, esse tipo de coisa, né? Também não costumo falar isso, não. Eu tento ver viabilidade de grana. O clube hoje tem uma... Para você que continua nessa live e não saiu ainda, muito obrigado. O clube tem uma caixinha hoje. Então, a cada encontro, as pessoas podem fazer uma doação. E por meio dessa caixinha, a gente tenta bancar uma ou outra passagem, ou então hospedagem, ou alimentação. Porque, infelizmente, no último edital que teve, nós não conseguimos grana, né? Então, pelo menos os 2 próximos eventos que a gente fizer, ele vai ter na raça. Agora, também tem não de autores, assim. Tem uma autora que eu quis trazer muito, assim. O clube quis trazer muito, que não rolou. Enfim, mandei 2, 3 e-mails para ela em 2, 3 momentos diferentes, e ela foi lacônica, assim. Não, obrigado, um abraço. Não, obrigado, um abraço. E aí, cara, também que, infelizmente, no Brasil, o autor não vive somente de literatura. Então, esse cara, ele é professor universitário, esse cara é jornalista, ou ele é um servidor público, e as datas, às vezes, não batem. A gente tem que pensar também no calendário do clube, para que não seja também perto de alguma data de fim de semana que as pessoas viajam muito, assim, aqueles feriados prolongados, ou que não seja, talvez, numa semana que tem uma semana de eventos. Porque você sabe melhor do que eu, o maringaense ele tem uma doença que é a doença de ficar em casa em eventos dos colegas. Assim, é uma coisa impressionante. O cara é super engajado em rede social, ele super, apoio tal. Aí na hora ele fala assim, vamos levantar a bunda e vamos? O cara fala, rapaz, mas você sabe que não. Então tem que pensar mais ou menos isso. E quando eu penso isso, estou pensando em mobilizar 20 pessoas, só não estou pensando em mobilizar 200. Porque também às vezes eu acho um pouco foda trazer gente de fora e ter pouca gente, porque eu quero que a pessoa que vem aqui tenha a melhor experiência possível, sabe? Passe pelos principais locais da cidade, tipo Catedral, Parque do Ingá, não, Bar do Zé, vamos pra Atari depois, vamos cantar no karaokê do Tatá, sabe? Eu te levo no hotel 4 e pouco da manhã, depois te busco, te levo no aeroporto 6 da manhã se você precisar. E aí tinha alguns planejamentos para esse ano, 2 deles eu já falei aqui, que são autores locais, né? O Gilmar Santos e o Luigi Ricciardi, mas por conta do coronavírus a gente não consegue mais. Sim, isso até é uma pergunta que eu tenho feito para todas as pessoas, inclusive ela tem sido a primeira que eu faço e eu pulei para ti, que é um pouco essa coisa de me contar um pouquinho como que está sendo o impacto desse momento para você. E aí eu acho que vai ser um olhar diferente das outras pessoas que passaram por aqui pelo fato de você ser jornalista, né? Então você é uma das pessoas que tem sido muito importante para trazer essas informações para a gente, mas eu queria que você me contasse um pouco do impacto disso na sua vida, tanto como jornalista, como também nessa questão da produção cultural, com a literatura, dos eventos e tudo mais. Bom, como cidadão, jornalista, né? Como gente. Não, como jornalista, difícil responder, né? Pergunta séria. Como jornalista tem sido algo um tanto quanto desafiador. Você trabalhou em redação, você sabe, é uma sobrecarga de trabalho natural, uma panela de pressão. O tempo todo, crítica interna, crítica externa. Costumeiramente eu cubro política aqui na CBN, né? Então normalmente meu WhatsApp todo dia tem reclamação de político e críticas, etc e tal. E já era algo natural. Agora, em relação a esse período de coronavírus, a gente vê que o trabalho dobrou. Então, assim, a panela de pressão, ela tá o dobro de tamanho, ao mesmo tempo em que a gente vive um momento de pessoas que não conseguem mais dialogar com opiniões contrárias ou opiniões sensatas, né? As pessoas duvidam da ciência. Eu estou bem desesperançoso com o Brasil e uma das minhas teses para que isso tenha acontecido, bom, 2 momentos que complicaram o país. As jornadas de junho de 2013, que ninguém imaginava, e o primeiro show do Thiago York em Curitiba. Isso foi em 2012, e eu já falei, não ouçam esse cara. E as pessoas começaram a ouvir, o Brasil deu no que deu. E então tem sido muito difícil em relação a isso, sabe? É uma pressão também, porque a gente tem muito contato com a gente tem um contato com grandes empresários, e aí você percebe que os caras passam por uma dificuldade financeira, mas ela é ok, assim. Ok. Mas eu lido demais com pequenos e médios empresários ou microempreendedores individuais, e aí você vê, velho, isso é um caralho. Isso aqui é um inferno. Isso aqui é um inferno.
Porque essa pessoa tem noção de que sair ou abrir o negócio é terrível porque vai espalhar o corona. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode ficar parada porque, às vezes, ela não consegue ter o que comer. E a gente tem um desgoverno. Isso aqui vai ficar registrado, né? Então, eu vou refazer. A gente tem um governo federal hoje no Brasil que não pensa como deveria o Brasil. A gente tem pessoas que... Ministros que imaginam que dar dinheiro para pequena e média empresa é algo ruim, tem que dar para os grandes, porque daí não é perder dinheiro, sabe? Um absurdo, assim, um absurdo gigantesco. Então, isso eu acho muito ruim. Então, a gente também está na linha de frente. Eu tomo todos os cuidados possíveis, sabe? Álcool em gel, a gente tem máscaras personalizadas que eu reclamei para minha chefe, porque na minha máscara tá assim, CBN. Então, assim, o meu inimigo de longe vê que sou eu, e se ele quiser, pá, já atinge. Agora, quanto a evento cultural, aí eu tenho saído pra rua e eu tenho falado para os meus colegas, assim, eu tenho falado para os meus amigos mais próximos, pessoas que têm ficado mais tempo em casa. Eu falo assim, gente, ficando em casa tá ruim, eu sei, enche o saco, mas sair pra rua todo dia é horrível. Você não sabe se a pessoa do seu lado tem, se ela vai espirrar em você. Rachel sabe, como dois bons cancerianos, nós gostamos muito de pegar nas pessoas, né? De abraçar, de não sei o quê, papapá. Não dá, né? Agora é tudo no cotovelo ou no pé, etc e tal. E é muito complicado em relação a isso, mas fazer o quê? É a necessidade que faz a sociedade, às vezes. Mas assim, talvez seja um pouco egoísta o que eu vou dizer agora, mas é real. Algumas pessoas sabem disso. Eu ia sair de férias em março, assim. Eu tenho costumeiramente pegado férias em março. E bem na época que eu ia sair de férias, baixou o primeiro decreto, 18 de março desse ano, da prefeitura. E aí eu falei, opa, vou ficar mais um pouco. Porque, né? E é que a gente gosta de história, né? E isso é um momento histórico que a gente vai... Enfim, se a sociedade não for destruída nos próximos 5 anos, a gente vai contar para quem sobreviver no futuro. Então, como jornalista, eu acho importante fazer parte disso, fazer parte também para mostrar a importância da ciência, a importância da educação, a importância da universidade pública, a importância do artista, porque hoje as pessoas ficam em casa vendo Netflix e imaginam que aquilo ali quem fez foi sei lá quem. Mas são artistas, atores, produtores, roteiristas, pessoas que trabalham na indústria do entretenimento. Quanto à produção cultural, eu não me considero produtor cultural. Eu fico muito feliz por você ter me adjetivado dessa forma. Normalmente o pessoal me chama de outros nomes que o horário não permite que eu fale agora. E então a minha renda especificamente não vem tanto disso, vem do meu trabalho aqui. Mas a gente queria fazer um evento, já que não pôde ser feito, que seria um encontro com o Gilmar, né, o poeta Gilmar. E como ele vive em Maringá, a gente quer que seja feito pessoalmente. Então a gente suspendeu, talvez faça ano que vem. E aí a outra questão é que os encontros do Bons Casmurros, eles aconteciam presencialmente no Café Literário do Gaetano. E quem puder, prestigie o Café do Gaetano. Um italiano maravilhoso, comida maravilhosa. E um local especialzíssimo, assim, várias placas de escritores. E aí a gente teve que suspender. E é meio ruim pelo seguinte, eu costumo dizer que o Clube de Leitura nada mais é do que uma grande mentira pra gente se encontrar, conversar e depois, sei lá, ter uma noite muito divertida. A gente discute literatura, quebra o pau lá, não concordo com você, não, porque aquela visão não sei o quê. Porque os membros do Bons Casmurros são figuras, né? Todos ali têm algum trejeito, alguma coisa que deixa muito bem caracterizado. E na sequência a gente vai pra algum bar beber, e vez ou outra vai pra uma festa, ou vai cantar no karaokê, e a gente vê que é possível, a partir dali, criar uma rede de amizade muito importante, muito bonita. E são redes de amizades, é uma rede de amizade muito sólida, porque não perpassa necessariamente o título que você ostenta, sabe? A pessoa não é sua amiga porque você é jornalista, ou porque você é produtora cultural, ou porque você é um juiz. A pessoa ela é sua amiga porque ela gosta de você, ela gosta da sua companhia nesse momento. Então a gente perde um pouco disso, e ficando dentro de casa é um pouco ruim, né? Você perde esse laço de afeto, embora a gente tenha feito já alguns encontros online. Agora, quando voltar, minha querida, eu vou abraçar esse povo como se não houvesse amanhã. Eu vou beijar esse povo como se não houvesse amanhã. Eu vou fazer trocadilhos como se não houvesse amanhã. Se bem que eu faço trocadilhos como se não houvesse amanhã hoje já, né? Então, eu faço os dois primeiros pontos. Com certeza, com certeza. Deus me live, Deus me live. Pois é. Vou aproveitar esse gancho aí para te perguntar do Vitor Simeão, cronista, escritor, porque não sei se você escreve só crônica ou se você escreve outros gêneros também. Queria saber como foi que surgiu isso, quando você escreveu o seu primeiro tema, o seu primeiro texto,
E uma coisa que eu fiquei curiosa para perguntar é se você usa esse espaço da crônica para dar indiretas nas pessoas, para dar alfinetadas nas pessoas. Isso foi uma coisa que eu fiquei curiosa para saber. Ah, essa segunda parte eu não respondo, eu deixo para a interpretação do leitor. A primeira, a primeira parte é a seguinte. Eu não sei se eu me descobri um escritor, ou sei lá. Como eu te disse, em algum momento eu percebi que eu era feio e precisava escrever para parecer inteligente. E eu precisava ler para parecer inteligente porque as meninas não olhavam para mim. E acho que foi uma consequência daí, né? Você fica mais velho e você descobre que os caras fazem academia, né? Então, eu vou escrever. Eu tentei me lembrar, na escola, a escola, muito obrigado pelas mensagens aí, gente. Eu tento ler aqui, mas vocês sabem, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas muito obrigado. Na escola, a gente teve que fazer um livro, e eu lembro, eu tentei achar esse livro, eu não achei, mas era. Aí eu fiz a história do dente. Eu não lembro qual que era a história, eu lembro do final. Porque minha analista falou que eu tenho um quê pra tragicomédias, né? O final da história do dente é que ele era arrancado, né? E morria, obviamente. Eu tinha 6 anos. Na sétima série, numa vez que eu quase fui expulso da escola, e minha mãe interviu muito bem, isso eu achei. Eu comecei a escrever um livro chamado A Bíblia da Bagunça. O primeiro capítulo era como fazer uma guerra de arroz no refeitório. Porque eu tinha feito isso e eu só não terminei a história porque, enfim, a gente foi pego no meio da guerra de arroz, né, e tal. E eu tenho esse livro, ele tem uma página, ele tá escrito assim. Aí uma história inédita, então, que eu nunca contei. Na sétima série também, isso foi em 2007, eu fazia curso de informática. E é muito louco, porque existia curso de informática, né? O Brasil muda muito, né? O Brasil muda muito. Eu tenho banheira do Gugu, repito, que é uma coisa incrível, né? Uma vez eu vi o Salgadinho, Rachel, entrando na banheira do Gugu, uma historinha rápida, para procurar sabonete. Eu sei que na hora que ele saiu, eu tava com 3 sabonetes na sunga, assim, parecia, não. E aí, nessa sétima série, na curso de informática e tal, que tinha uma menina que tinha 16 anos. E aí eu achava ela lindíssima. E ela tinha 16 anos na época, o nome dela é Jéssica. Eu descobri que ela mora em Maringá hoje. A gente se encontrou no ônibus uma vez. E aí eu, obviamente, virei a cara morrendo de vergonha. E nunca mais vi ela uma outra vez na vida assim. E aí eu ouvia muito Kiss na época. Que também é muito engraçado, porque eu Kiss é uma banda de rock. Os caras se pintam. E se fosse no Brasil, ia ser uma banda de axé, né? Porque a tradução é beijo. E aí eu comecei a fazer versões das músicas do Kiss em português, e eu também tenho, assim. Tem uma música do Kiss chamada Nothing to Lose, que eu escrevi, o nome da música era Sábado à Noite Vamos Curtir, que eram tentativas de fazer música, que era poema, na verdade, e tal, né? Aí no segundo ano do ensino médio, por algum motivo eu comecei a escrever poemas também, o que é meio, sei lá, não vou dizer ridículo, né? Acho que é uma necessidade talvez de se encontrar de alguma forma. Mas eu lembro que, sei lá, não eram bons poemas. Eu escrevia assim. E aí eu descobri em algum momento da minha vida, nessa parada com comédia, etc e tal, quando eu comecei a fazer shows de comédia, eu falei brincando que a gente fechou os bares. Assim, eles fecharam. Mas eu ganhei prêmios, assim, eu ganhei uma grana. Eu tinha 16 anos, 15 anos eu ganhava, sei lá, 300 por noite. Assim, uma grana. E viajei para outras cidades, ganhei prêmio, tal, festival, não sei o quê. E aí, nessa parada de comédia, eu escrevia as minhas próprias piadas e tal. E é muito bom porque eu tô falando, assim, muito sério, porque como vai virar um registro, daqui a 100 anos alguém que pegar esse material vai achar que realmente foi tão sério assim. Talvez não tenha sido, mas é só pra impressionar. E aí, eu comecei a escrever as piadas e tal, e aí eu vi que as pessoas, sei lá, achavam engraçado naquele momento. E isso foi com 16, 17 anos. Aí no curso de jornalismo a gente tinha disciplina para falar sobre tinha que escrever, então eu comecei a escrever. Aí ganhei prêmios também como estudante de jornalismo. Ou seja, não que prêmio faça diferença, mas assim, eu era um adolescente, né? Então você começa a ganhar coisas, é como se fosse um sinal para você, tipo, continua que você tá indo bem. Aí, nos 17 anos, repito, com aqueles 3 reis na barriga, eu li o diário e falei assim, eu quero escrever um texto pro diário. Aí escrevi uma crônica pro diário chamada Funk na 335. Funk no busão 335, vamos assim. Com 17 anos, eu vi esse texto esses dias, estava mexendo no meu computador, eu achei esse texto. E assim, hoje também, ele é um texto todo engraçadinho, mas ele tem 2 piadas que me fazem rir até hoje.
o que mostra que talvez naquele momento também tivesse alguma possibilidade de graça, alguma coisa. E aí depois, perpassando tudo isso daí, o livro do Dente na escola, a Bíblia do Bagunceiro na sétima série, a Jéssica e as minhas composições baseadas no Kiss, os poemas da adolescência e tal, as piadas, não sei o quê. Quando eu comecei a trabalhar no jornal Hoje Notícias aqui da cidade, que fechou, mas a gente não precisou fazer nenhum show de comédia nele, ele fechou por outros motivos. Um dia eu sugeri pro editor, né, o Eloy, fazer uma página de cultura, e aí ele topou, e eu fiz a página de cultura, e um dia eu sugeri para escrever uma crônica dentro da página de cultura, ele topou, e aí eu escrevi a crônica na página de cultura, e aí eu fui mandado embora por causa da crônica. E aí eu imaginei que minha carreira de jornalista tivesse acabado ali. Mas ficou aquela coisa de, pô, escrever crônica. Aí, não sei, lendo assim tal, uma vez, sei lá, 2015, 2014, eu, sei lá, fiz um textinho engraçado assim no Facebook. Aí uma galera falou assim, meu, que legal. E foi um texto aleatório, assim, aí, sei lá, tantos meses depois, porque meu Facebook, ele é basicamente uma playlist, né? Você só vê lá música ou eventos de literatura. Ou sei lá, basicamente, não tem manifestação política, não tem nada. E aí, uma outra vez, eu coloquei a mesma coisa, assim, o textinho do mesmo jeito, e aí eu lembro até hoje, uma menina de Cascavel falou assim, meu, escreva um livro. Aí ficou na minha cabeça. Aí comecei a escrever e tal. Calhou que o grupo, né, o Grupo Maringá de Comunicação, onde eu trabalho, por conta da CBN, fez um portal, o editor do portal, o Fábio, me convidou para escrever crônicas, e aí eu falei para ele o seguinte, falei, cara, eu não sou um cronista mesmo, e eu agradeço, me sinto muito lisonjeado, mas eu não toco, não. Aí passou um tempo, ele me encontrou de novo, falou, boa, ei, vamos escrever? Eu falei, cara, acho que não sei. Aí ele falou assim, meu, e aí, vamos escrever? Aí eu dei umas condições para ele, ó. Aí uma delas foi assim, eu não quero cobrança na escrita, então assim, não quero entregar um texto toda semana, vou tentar, pelo menos fazer uma a cada 2 semanas ou um mês. Aí ficou, desde então, estamos aí, e desde então já participei de evento como cronista convidado, e para mim é uma honra, sabe? Eu tô em meio a um pessoal que escreve muito bem, eu tô em meio a um momento histórico aqui em Maringá que a cultura tá cada vez mais forte. Eu sou muito grato aos amigos e às pessoas com quem eu convivo todos os dias. Acho que as redes sociais são muito válidas nesse sentido também, porque, embora eu não converse com todas as pessoas, eu vejo o que elas estão fazendo e eu tento divulgar para outro, eu tento falar de ações dos outros, e tudo isso de alguma forma vai, sei lá, nos alimentando e as histórias acontecem. Quando eu era mais novo, eu dizia que a minha vida daria uma série, e essa série se chamaria Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma série de comédia, mas fala de um garoto negro que mora no Brooklyn, né, um bairro negro de Nova York, que só se ferra, e pelo fato dele se ferrar, vira história engraçada. Embora no mundo a tragédia seja considerada grande arte, né, até hoje no teatro, a comédia é uma falsificação, como diriam os gregos, eu prefiro muito mais a comédia porque a gente tenta tornar daquele drama algo que se torna pelo menos engraçado para uma outra pessoa. Então eu tento ver as coisas desse jeito, tá tudo ruim. O mundo tá cheio de live, se abre YouTube, Instagram, tal, tem live. Isso pode dar uma boa história. Ah, Sim. mas peraí, deixa eu só perguntar. Você achou que aquela crônica fosse uma indireta para as suas lives? Não, na verdade essa me lembrou por conta de ter sido na véspera, mas eu já pensei isso por conta de outros textos. É Não. porque tem vários textos que você escreve que estão, até por ser crônica, né, lógico, mas eles estão muito relacionados com coisas bem, acontecimentos bem atuais, né? Não só questões que são mais sei lá, imaterial, digamos assim, sabe? De Mas, sentimento, de cultura, mas de fatos que aconteceram e tudo mais. mas assim, eu não tenho objetivo nenhum com a literatura a não ser trazer talvez um pouco de diversão para quem lê. E o meu foco é o meu pai, digamos assim. Um cara que não leu, um cara que não estudou, um cara que, sabe, tem 60 e tantos anos. E aquilo ele consegue ler e consegue dar risada. Então, é uma forma talvez ainda mal sucedida, ou talvez utópica, de tentar fazer a pessoa que não é costumeiramente uma leitora parar 5 minutos da vida dela, ler um texto, dar uma risada, talvez falar para alguém ler aquele texto e seguir com a vida. Eu acho que a gente vive uma grande tragédia e a gente precisa desse momento de diversão. Agora, o fato de ter um pé no real
É porque eu acho que tem muito a ver com o meu trabalho, né? Eu sou jornalista, então estou todo dia na rua. A minha formação, né? Eu me formei em jornalismo, me formei em ciências sociais, então assim, a política é um campo em que eu atuo como repórter, mas é um campo de trabalho de teoria. E o mundo é uma grande tragédia, e às vezes a gente fala de uma forma que as pessoas não entendem. Claramente porque a gente, entre aspas, possui o saber, a luz, etc e tal. Aí, você, talvez, o cronista, é o que eu penso, escrevendo daquele jeito leve para dar uma ou outra risadinha, a pessoa absorve o conteúdo, talvez reproduza e talvez comece a pensar naquilo. Então é uma forma talvez de, como eu diria, o Pink e o cérebro, dominar o mundo. Mas você sabe que quando você falou logo de cara, essa pergunta eu não vou responder, eu já pensei uma resposta na minha cabeça, né? Ah, não, mas os leitores têm todas as respostas possíveis. Eu costumeiramente também não respondo ataques, né? Ataques eu não respondo. Mas uma vez eu recebi um e-mail muito bonito, assim. Era uma crônica. Eu não lembro o título da crônica, mas eu me lembro que era sobre aquela pichação que foi apagada, que era lá naquele ginásio ao lado do Willie Davis. E aí eu fazia uma defesa da arte de rua. E eu acho que era um textinho engraçado também. E aí, por conta desse texto, eu recebi um e-mail gigantesco. Esse e-mail eu tenho guardado até hoje. Meu, era um cara perguntando muita coisa, assim. Era um cara que costumeiramente, aparentemente, não é alguém da cena, não é alguém que participa desses nossos eventos cabeçudos, que também a gente tenta fazer não cabeçudo, obviamente, é para as pessoas se divertirem, para ver literatura e depois encher a cara. Ou, enfim, tomar um chá, uma água, porque, enfim, parece que eu fico fazendo apologia ao álcool. Eu não faço isso, tá? Porque meu nome não é Zeca Pagodinho. E aí essa pessoa tinha várias dúvidas. E foi muito legal. Assim como aconteceu uma vez, e eu sempre que posso conto essa história, já tive outras histórias assim também. Mas essa é mais prática e menor. Uma das zeladoras aqui do prédio me encontrou na cozinha e comentou sobre uma crônica. E eu falei assim, pô, você lê minhas crônicas? Eu adoro as crônicas, Vitor. E é uma mulher que talvez não tenha estudo, é uma mulher que tem uma vida, em relação à nossa vida, que já está difícil, mas no comparativo com a nossa vida, é uma vida muito mais difícil. É uma mulher num subemprego, é uma mulher periférica, que por 5 minutos, às vezes, uma vez por semana, ela dá risada. Então, assim, eu ganhei o dia por causa disso, sabe? Para que Nobel se eu tenho o sorriso da Cris, que é essa leitora para quem eu escrevo com toda certeza? E as pessoas comentam bastante nas postagens para você publicar um livro, né? Que gostam muito da crônica. Eu acho que o feedback é mais positivo do que negativo, né? Ah, os inimigos não comentam, né? Eles fingem que não acontece. Eles ignoram, né? Comigo também é Ah, assim. não, mas assim, o que acontece aqui também, eu tento entender isso. Eu sei que a rede social, de alguma forma, ela é um espaço de automasturbação. Você não publica uma coisa porque você, não quero que ninguém veja. Você quer que as pessoas vejam, você quer que as pessoas interajam, quer que as pessoas comentem e tal. E tudo bem que não comenta. Eu trabalhei muitos anos na terapia e isso não é piada nenhuma. Eu achava que tudo que acontecia no mundo era culpa minha, mas não era, sabe? Você tem outros atores que são responsáveis por calamidades públicas e vida que segue. E as pessoas são entusiastas, eu acho legal. Eu super dou apoio para quem quer escrever um livro, mas eu não tenho vontade nenhuma de publicar livro desse momento, não. Eu acho que eu tenho vivido as histórias, tenho aprendido com as pessoas e tenho humildemente tentado escrever sobre essas histórias, escrever sobre o que eu penso, para que as pessoas tenham um pouco de diversão nessa tragédia chamada vida, né? A gente nasce pensando que vai morrer. Pensando não, sabendo de alguma forma, a única certeza que a gente tem é a da morte. Então que nesses minutos a pessoa dê risada, que ela entenda uma outra piada, que ela acha engraçado o fato de numa crônica que fala sobre coronavírus e lives ter citações, sei lá, ao Roberto Carlos, ao Bruno Marrone, coisas que de alguma forma misturam o que a gente chamaria de alta cultura com baixa cultura, não sei. Eu venho de uma família trabalhadora, sabe? Era para eu ser funileiro até hoje. E, porra, eu sou uma pessoa muito simples, tenho muitas dificuldades na vida, tenho muitas limitações, mas olhando para trás, a educação foi transformadora na minha vida, os meus amigos foram transformadores na minha vida, a cultura foi transformadora na minha vida. Então eu espero que de alguma forma tudo isso que passou pela minha vida, eu espero que eu consiga transformar em palavras num texto curto para que a pessoa dê risada um pouquinho e quem sabe de alguma forma aquele texto mude, se não a vida dela, pelo menos aqueles 2, 3 minutos em que ela passou se divertindo e dando risada. Isso para você é visto como uma militância ou não? Você se considera militante em alguma causa?
Muito. Contra o Thiago York, eu sou o primeiro a levantar bandeira, assim, facilmente. Há muitos anos. Em defesa da raça negra também há muitos anos. Eu sou militante do jornalismo, assim, pessoalmente as pessoas sabem muito mais disso. Sou militante da educação pública, um militante da literatura, um militante da cultura. É muito engraçado e até agradeço a oportunidade de falar isso publicamente, mas pelo fato de eu trabalhar como jornalista, isso me impede muito de fazer engajamentos públicos. A não ser em situações como a gente tem vivido dentro do Brasil de ataques à educação, à democracia, ao jornalismo. E aí eu tenho feito postagens recorrentes em relação ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora, eu sou um militante da literatura, um militante da leitura. Eu quero que todo mundo leia, eu quero que as pessoas tenham acesso às coisas. Eu não quero, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais, e você é uma das pessoas que fazem isso e fazem de uma forma muito boa, e eu sou muito grato por ter você na minha vida, ter você como amiga e uma grande militante. É que eu não quero fazer um evento para mim, eu quero que as pessoas participem do evento. Eu não quero aparecer no evento, eu quero que vocês tenham protagonismo. Porque um dia eu não vou estar mais aqui, você não vai estar mais aqui, outras pessoas, talvez do círculo que fazem essa ação, não vão estar mais aqui, e que a gente plante uma semente para que isso aconteça daqui 20, 30 anos, para que os frutos sejam colhidos. A gente precisa lutar hoje para defender algo que há muito tempo vem sofrendo ataques, mas hoje mais do que nunca. Então a minha militância, talvez ela seja um pouco velada em relação a isso. Mas todo dia que eu escrevo alguma coisa, que eu publico alguma coisa, que eu divulgo os eventos dos amigos em grupos fechados e tal, é uma militância, é uma defesa, porque assim, a gente pode viver sem arte? Claro que pode, mas viver com arte é muito melhor. Verdade, nossa. Olha só, a gente tem 2 minutos só. E vou fazer o pedido em nome da Mina, que eu acho que eu nem sei se está aí, mas ela quer uma história proibidona, alguma coisa que você tenha contado para poucas pessoas. O que você pode contar pra gente? Rapidinho, né? Em 2 minutos? Putz, minhas histórias demoram demais. Mina, eu nem sei que história você quer ouvir, mas eu vou contar uma outra coisa então. Eu vou contar o seguinte para você que caiu aqui sem querer, para que você apoie as iniciativas culturais da nossa cidade, para que você siga Dois Coelhos Comunicação e Cultura, para que você siga o Clube de Leitura Bons Casmurros, para que você que está aqui, nesse Dia dos Namorados, talvez tenha alguém do lado, ali, tá, não sei o quê, para que você compartilhe as publicações de agentes culturais da cidade, para que você valorize o trabalho do seu colega, para que você acompanhe também a imprensa, para que, na medida do possível, você defenda a educação, a universidade pública, e para que você também, quando se sentir triste, pegue um livro, veja um filme. Note que a arte é importante na nossa vida. E que cada um de vocês que ficou aqui até o final, até você que caiu aqui sem querer e ficou com vergonha de sair, muito obrigado por estar aqui. Rachel, muito obrigado por me receber. Nos vemos mais vezes e um dia, quem sabe, eu conto essas histórias aí, tá bom? Você, só para a gente finalizar, assim, você poderia indicar 1 ou 2 ou quantos você conseguir livros de autores locais para as pessoas que estão aí? Consigo, claro. Bom, Nihonjin de Oscar Nakasato, Os Passos Vermelhos de John, de Luiz Richard, A Mulher que Ri, Thaís Prete, Uma Universidade de Ponta Cabeça, do Reginaldo Dias. Indico também 2 do próprio Oscar Nakasato, indico o Guairá, do Marco Cremasco, indico também meu Deus, o Terra Crua, do Jorge Ferreira Duque Estrada. Indico também, deixa eu ver quem mais, o Robson, do Ade Assis, o primeiro livro escrito aqui na cidade que Angela Ramalho reeditou. E acho que é isso, né? Acho que tem muitos mais aí, mas a gente deixa daí para uma próxima. Obrigada, Vitor. Para mim foi muito legal, apesar de faltarem os proibidões. E o nosso tempo vai acabar, que começou aí a contagem regressiva. Obrigada mesmo. Um beijo, espero que você tenha se divertido, espero que as pessoas tenham se divertido. E tô aí no Instagram, no Facebook, no Twitter e depois da pandemia, no bar mais próximo de você.